Apocalipse. Armagedon. O fim dos dias. Incorporada a várias culturas antigas e religiões ao redor do mundo está a ideia de que a civilização como a conhecemos chegará ao fim. Tais crenças apocalípticas são a essência do capítulo final da Bíblia cristã judaica chamado o Livro da Revelação. Segundo o texto, um anjo de Deus apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos e compartilhou com ele visões sobre o futuro. Nessas visões, Deus retornaria no fim dos tempos para julgar a humanidade. O livro da Revelação expõe um futuro em que anjos aparecerão sobre a terra e eles vão punir a humanidade. Terremotos, tempestades, inundações gigantes e catástrofes assolarão o nosso planeta. Os manuscritos do Mar Morto falam sobre uma guerra entre anjos bons e maus. Em quase todas as literaturas antigas, você se depara com essas lutas cósmicas entre as forças do bem e as forças do mal. O conceito de que, de alguma maneira, deuses têm facções diferentes e lutam uns contra os outros originou a ideia de que talvez tenha realmente havido uma guerra entre facções alienígenas que estavam visitando a Terra. E isso teria fornecido imagens e ideias básicas para a formação da mitologia antiga. Nas tradições islâmicas e judaico-cristãs, criou-se a ideia de que haverá um tipo de guerra final em que Deus derrotará Satanás de uma vez por todas. Isso tem sido interpretado por pessoas que dizem que os alienígenas retornarão e lutarão de novo pela última vez. Mas será que esses avisos de guerra iminente na Terra vieram realmente de Deus? Ou será que se originaram em algum outro lugar? Os mesmos padrões de história se repetem constantemente. E por trás deste padrão, continuamos a ver a possibilidade de uma influência alienígena levando alguns desses eventos a ocorrer. As histórias de inundação são bem interessantes. Você as encontra na Bíblia. O que elas dizem é que essa raça extraterrestre, os anjos, deuses ou como quiserem chamá-los hoje, basicamente se cansaram da humanidade. Ela ficou barulhenta e insurgente. Era hora de exterminá-la. É bem possível que os alienígenas tenham tomado a decisão de limpar completamente o planeta. Para tal, precisariam criar eventos de incrível magnitude, como o dilúvio descrito na Bíblia como o de Noé. Deus veio a ele e disse que puniria a humanidade. Agora, Noé, você é bom e quero que você construa uma grande arca e acolha todos esses animais, um casal de cada. Coloque-os no barco e navegue. E você começará tudo de novo. Quando pegamos a Bíblia e vemos Noé, descobrimos que ele, de alguma forma, conhecia um futuro que todos os demais na Terra pareciam desconhecer. Mais especificamente, ele recebeu o projeto de um dispositivo através do qual poderia sobreviver à catástrofe. Isso é muito específico porque acaba sugerindo a ideia de que Noé possa ter tido contato com antigos alienígenas. Talvez os alienígenas tenham criado algum tipo de catástrofe. Mas também é possível que o dilúvio tenha sido um grande desastre natural. E os extraterrestres tenham avisado a população local sobre o grande cataclismo. Os Anunnaki viram o homem evoluindo naturalmente aqui na Terra e decidiram colocar sua marca genética na espécie. E nos criaram a sua imagem e semelhança. E é exatamente o que os antigos textos dizem, que nós fomos criados à imagem de Deus.
Essencialmente, foi quando a humanidade moderna nasceu e começou a mostrar o fato nos registros de fósseis. E passamos por grandes modificações genéticas. Alienígenas muito poderosos vieram à Terra e aperfeiçoaram nosso DNA. Provavelmente eles pensaram que havia algo errado com a espécie, então criaram esses desastres, como o dilúvio. Mas então é claro que sempre haverá interpretação bíblica e pessoas acreditando que Deus fez isso. Bem, Deus pode ter sido um extraterrestre que criou os desastres de alguma forma. E é bem provável e também verossímil que para erradicar uma espécie, eles então alteraram geneticamente e alguma coisa deu errado. Então precisaram se livrar de todos e começar tudo de novo. Nossos ancestrais acreditavam que eles eram deuses. E eles tinham um propósito para estarem aqui. Os Anunnaki queriam tornar nossa geração primitiva inteligente. Queriam plantar curiosidade dentro do nosso cérebro. E nós desenvolvemos a tecnologia, a astronomia e vários outros campos. Era o que eles queriam. Mas a pergunta é, por quê? Quando olhamos as antigas histórias da criação, descobrimos que o que elas dizem sobre nossa missão como Homo sapiens é que fomos criados para ser uma raça escrava ou operária. Segundo a interpretação de Sitchin dos antigos tabletes, a civilização humana na Suméria foi colocada sob o comando dos Anunnaki. E para disfarçar a manipulação alienígena, reis humanos foram criados para servir de intermediários entre os humanos e os chamados deuses. Então, por volta de 3000 a.C., os humanos começaram a construir monumentos de pedra, como Stonehenge e as pirâmides do Egito. E o que os antigos textos dizem sobre a Suméria? Que nada disso teria sido possível sem a ajuda dos deuses, ou, no caso deles, os Anunnaki, que significa aqueles que dos céus vieram. Muitas culturas tiveram uma época em que interagiram com seus deuses encarnados. Então quem eram esses deuses? Na minha opinião, eles eram extraterrestres avançados que trouxeram a tecnologia para construir os monumentos que vemos em Gizé, ou através da Bolívia, Peru e América do Sul. As interpretações de Sitchin dos tabletes sumérios também revelam que os antigos astronautas Anunnaki realizaram experimentos de reprodução para aperfeiçoar a raça de operários. Mas para manter a população humana sob controle e corrigir falhas genéticas, os alienígenas orquestraram as chamadas catástrofes naturais. Em nosso passado remoto, criaturas vieram, interagiram conosco e talvez nos manipularam para sermos o que somos hoje. Acho que a resposta simples é que extraterrestres vieram a nosso planeta, criaram e manipularam geneticamente as criaturas que estavam aqui na época e ajudaram a iniciar a sociedade. O importante é que todas as civilizações falam sobre a existência do homem, pelos olhos de um Deus. E se pensar nos olhos de Deus como ETs, tudo isso faz sentido. Temos de aprender que quase todo o nosso conhecimento de religião está errado. A não ser em uma coisa. Existe criação, existe o que chamamos Deus com todo respeito. E temos de aprender com a religião. Somos seres minúsculos, pequenos, neste universo imenso. E Deus é absolutamente inexprimível, é gigantesco, é tão maravilhoso. Nós nunca vamos perder Deus se continuarmos a pensar nos extraterrestres. Deus se torna maior. O que existe lá fora criou o universo, este planeta e outros planetas e vida. E eu acredito mesmo que este elo entre os deuses e ETs, em que ambos são um só, pode muito bem ser verdade. Isso não anula o fato de que existe um Deus, de que existe um poder superior, de que existe algum criador que criou os ETs. Mas acho que existe uma camada intermediária entre Deus e o homem, e esses são os extraterrestres de outros planetas. É realmente possível que os seres humanos venham das bactérias que cresceram no lodo primordial?
Ou fomos planejados com inteligência por um poder de origem extraterrestre? Talvez a resposta esteja na própria essência do que nos torna humanos. E com esse conhecimento, poderemos ainda descobrir nosso lugar no universo.